Gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Gomes, e hoje eu vou passar para vocês os valores que a gente gastou no visto. Meu esposo não está aqui, ele está trabalhando e ele também não gosta muito de aparecer, né? Então quem vai aparecer mais sou eu. E você que tá chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir, tá bom? Para ajudar a gente nesse vídeo. E eu vou estar passando as informações para vocês agora de janeiro de 2025. Vou pegar minha colinha aqui, que eu anotei tudo, né? Então, eu vou passar para vocês os valores que a gente gastou. Nós não fizemos sozinhos, né? A gente contratou uma assessoria, mas eu pesquisei muito mesmo. Tinha assessoria cobrando R$ 8.000, eu achei um absurdo, tá? E, claro, né, a gente não tem muitas condições, então eu optei por procurar bastante. Eu ia fazer o visto, mas como eu vi que tinha muito documento, muita coisa, eu fiquei com um pouco de receio de fazer e faltar alguma coisa, que eu vi que tá tendo muita reclamação da VSF, do consulado, da demora. Então, nós decidimos contratar uma assessoria, só que, claro, eu procurei uma que tivesse qualidade. O vizinho tá me olhando. Porque eu botei na janela, né? É melhor. E eu procurei uma que tivesse qualidade e que fosse um pouco mais em conta, né? Porque, querendo ou não, todo o dinheiro que a gente acaba gastando com o visto, com outras coisas, pesa no bolso da gente, né? Pra gente que é brasileiro, ainda tá aqui ganhando em real, então acaba pesando, né? E eu optei por fazer assessoria, então. Sem mais delongas, né? Vamos lá. Então, esse foi o valor mais em conta que eu achei. E eu já vou dizer pra vocês daqui a pouco quanto que ficou tudo, tá? Eu não achei caro, mas cada um sabe das suas condições. Então, quando eu dei entrada no meu visto, a moça fez pra gente 200 euros por casal, né? Então, a gente pagou 200 euros pra ela poder preencher os formulários do visto, fazer as coisas tudo certinho pra gente, né? Fora isso, nós tivemos que fazer o PB4 e o antecedente criminal, que é de graça pelo Gov. É só você pesquisar lá no Google como fazer PB4 Gov, ele vai entrar, você bota a sua senha do Gov e você mesmo faz. Uma dica que eu dou, para quem tem filhos, você pode colocar como dependente. Eu coloquei a minha filha como dependente, né? Você tem que colocar um documento da criança lá, junto, baixar e colocar junto. E eu coloquei a minha filha como minha dependente, eu só tenho uma filha. Como criança, não precisa de visto, tá? A minha prima foi agora ontem, até ela perguntou pra mim, ela tinha que fazer o passaporte dela, e na frente tinha aqueles balcões, sabe, que fazem visto, e falou que ela ia ter que fazer. Não é necessário ela fazer, tá? Vocês, se vocês tiverem filho, vocês não precisam fazer. Vocês apenas vão fazer o de vocês e depois, quando vocês estiverem lá, vocês vão escrever lá na escola, vão fazer as coisas, vocês vão na AIMA, que aí vocês vão se inscrever lá na AIMA, fazer a entrevista de vocês para fazer o pedido de residência e vão fazer o reagrupamento familiar. Então, aí, quando vocês forem fazer o reagrupamento familiar, aí vocês colocam as crianças de vocês, tá? Ou a criança. O antecedente criminal, ele tem validade também. O PB4 também tem validade. Então, se vocês forem fazer, deixem esses documentos por último. Só que o antecedente criminal tem que apostilar, tá? Tem que levar no cartório. Então, e nisso eu entro no outro ponto. Aí a gente teve que tirar o antecedente criminal. Se você tiver cometido um crime, você não pode sair do país. Pelo menos que eu saiba, né? Que foi R$ 25 cada apostilamento. No caso, foi... perdão, R$ 65 cada apostilamento. Foi 65 meu e 65 do meu esposo. Aí, né, ela fez toda a documentação, preencheu, a gente fez um checklist, ela faz uma ligação de vídeo. Ela vai conferindo passo a passo e como organizar todos os documentos. Tem que tirar foto 3x4, agora que eu lembrei que eu não anotei aqui. Que eu paguei R$ 20 e o meu esposo pagou mais R$ 20, tá? Então, vai somar R$ 40 a mais aqui no final. E, tá. Aí, ela
ela vai passar todos os documentos, as coisas, a gente vai conferir tudo junto, tudo certinho. E eu acabei gastando mais ou menos, pra mim e pro meu esposo junto, R$60 em xerox, tá? Só em impressão, imprimindo os documentos, coisa mais ou menos, eu gastei isso daí. Né? Antes de você dar entrada no visto, você tem que tirar os passaportes, então foi R$257. Eu tirei o meu, da minha filha e do meu esposo, foi R$257 cada passaporte, tá? Foi R$350 de passagem de reserva de volta, que você tem que ter quando você vai mandar os seus documentos para a AIMA. Você tem que ter essas passagens, tá? E aí foi tirado para mim e pro meu esposo. Como eu disse, como a minha filha não vai fazer o visto, para ela não precisa. A única coisa que eu gastei com a minha filha foi o passaporte. Aí foi 350 para mim e 350 pro meu esposo. Vocês encontram mais em conta? Encontram. Vocês podem encontrar, se vocês derem uma boa pesquisada, vocês conseguem encontrar. Depois que a gente, né, fez toda a papelada, conferiu, fez todo o nosso processo levou 1,5 semana, mais ou menos, assim. Que ele foi uns 4, 5 dias pro apostilamento, né, que ele ficou, eu já levei meu antecedente do meu esposo lá no tabelionato, aqui onde a gente mora é tabelionato, não é no cartório. E aí, depois que a gente preencheu tudo, fez tudo, as coisas, a gente teve que comprar o material, né? Que foi envelope, cola e caneta preta. Tem que preencher tudo a caneta preta, tá? Que deu mais ou menos uns R$15. Eu não anotei certinho quanto que ficou ali, mas, né, mais ou menos com uns R$15. Depois que a gente preencheu tudo, organizou tudo, a gente vai enviar pelo correio, via Sedex. E aí, nós pagamos com o código de rastreio, tá, gente? Pra vocês terem uma noção se tá chegando, se não tá. Nós enviamos no dia 27 de janeiro, agora de 2025, e chegou na VSF de São Paulo no dia 29. E cada envio custou R$61,10, 61 meu e 61 do meu esposo. A gente mandou separado, tá? O visto, né? 200 euros, ficou mais ou menos uns R$1.300, tá? Só pra vocês saberem. Emitimos PV4, certidão. Além da gente pagar pra ela preencher os formulários, fazer o visto, as coisas, a gente também tem as taxas da VSF, que é taxa de SMS, de e-mail, a taxa deles própria lá. Se tu for pagar só a taxa, sem receber SMS, sem nada, se eu não me engano, tava 700 e pouco, tá? Só essa taxa. Só que a gente optou por fazer o serviço completo, né? Tipo, receber e-mail, receber SMS, pra gente ter atualizações de como tá o nosso processo. E aí, a gente pagou 1.041 meu e mais 1.041 do meu esposo. Então, com o visto, pagamento de visto para ela, para assessoria, mais apostilamento, mais xerox, mais passaporte, mais passagem de volta, cada envio, material, aí mais os envelopes, coisas tudo certinho, ficou num total de, sem a carta convite, tá, gente? Só o gasto assim bruto, que a carta convite a gente fez, só que a gente vai esperar para ver o que a VSF vai falar, né? Então, eu ainda não incluí aqui, porque talvez eu tenha que pagar novamente, mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? No total, ficou 5.520 para 2 pessoas, tá? E lembrando que a taxa da VSF, todo dia 1º atualiza. Ou ela diminui, ou ela fica o mesmo preço, ou ela aumenta. Então, tem que ficar sempre de olho, tá? E esse pagamento da VSF, das taxas da VSF, se você for fazer assessoria, ela faz o pagamento junto com você, te explicando como faz o passo a passo certinho, tá? E toda a documentação, ela te ajuda, ela te pega pela mão e te ajuda a fazer, tá? Só o PB4 e a certidão que é você que tem. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E que as informações tenham ajudado vocês a ter mais ou menos uma noção, uma base do que vocês vão gastar. E até o próximo vídeo. Tchau!